Meus irmãos, nós começamos a ver esse texto no último domingo e agora nós vamos vê-lo na sua parte final. Mas recapitulando, antes de nós lermos o texto, esse capítulo de número 4, o qual nós estamos terminando neste domingo, ele nos fala que Deus está envolvido com as coisas terrenas do seu povo agora. O negócio de Deus, meus irmãos, por assim dizer, não é só apenas a vida eterna. É, obviamente, a vida eterna e principalmente a bem-aventurança eterna, em nos conservar e guardar para aquele dia eterno. Mas Deus se preocupa conosco agora também. Deus é o nosso Deus e Pai agora, neste momento. Ele nos guarda e nos ajuda em nossas dificuldades, problemas e provações diárias. E é disso que o capítulo 4 vem falando. Vocês se lembram que no capítulo 4, o povo de Deus, por assim dizer, os personagens que vimos aqui enfrentaram morte, dívidas, perigos. Lembra do cozido, o envenenado que nós vimos? E agora nesse texto nós veremos que o povo de Deus enfrentará escassez, falta de recursos. E Deus está presente em cada uma destas dificuldades diárias, provações do dia a dia, trazendo socorro e sua graça. Então Deus está conosco nos nossos problemas financeiros, Deus está conosco no nosso luto, Deus está conosco até mesmo na cozinha, como nós vimos no cozido, que foi envenenado por conta de um descuido de um dos servos de Eliseu. Até mesmo quantos acidentes na cozinha, quantos acidentes podem acontecer na cozinha? É Deus que nos guarda, em todo instante, a cada momento, nas pequenas coisas. Lembra que Jesus disse lá? Jesus diz assim: sem mim, nada podeis fazer, nem mesmo um cozido, sem mim, nada podeis fazer. Deus guarda o seu povo, como guardara na antiguidade, guarda hoje e sempre guardará. E é disso que fala o capítulo 4. Vamos ver como ele guarda agora, nesse capítulo final, capítulo 4, no final dele, na falta de recursos. Deus guarda o seu povo na falta de recursos, na sua inadequação. Vamos ver aí? Veja comigo o texto, eu lerei, os irmãos prestem atenção, por favor. Veio um homem de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse: como hei de eu por isto diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então os pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Vamos orar? Deus santo e bendito, ó Pai, alimenta-nos agora. Ó Pai, nós que estamos famintos, ó Deus, alimenta-nos de Cristo Jesus, Pai, o pão verdadeiro, o pão da vida, ó Deus. Abençoa-nos ao ouvir Tua palavra. Espírito Santo de Deus, confirma a palavra no coração de todo aquele eleito, todo aquele que tem temido e crido no Senhor, ó Deus. Ó Pai, abençoa-nos, salva os pecadores, edifica os crentes, ó Deus, por meio do seu Espírito e sua palavra. Em nome de Cristo nós oramos, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, o texto começa nos dizendo que veio um homem de Baal Salisa. Nós vimos no domingo passado que Baal Salisa ficara na região montanhosa de Efraim. A tribo de Efraim, ou a herança de Efraim, o território de Efraim ficava no meio de Canaã, no meio da terra prometida. Estava ali a terra de Efraim, era uma terra montanhosa, e lá havia a cidade de Baal Salisa, de onde este homem veio até o profeta Eliseu. Diz mais o texto, veja comigo. Este homem trouxe ao homem de Deus, o homem de Deus aqui é o profeta Eliseu, ao homem de Deus, pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Nós vimos, meus irmãos, no domingo passado, eu serei bem rápido aqui, procurarei ser bem rápido. Nós vimos no domingo passado que esses pães, os pães das primícias, eram os pães dos sacerdotes. Esses pães deviam ser levados aos sacerdotes e não ao profeta.
Esses pães, como nós vimos, os pães primeiros, os pães das primícias, eram aquele primeiro fruto da terra. É aquela primeira produção da terra que era consagrada a Deus, certo? E esses pães deviam ser levados aos sacerdotes, mas aqui não. Aqui eles não são levados aos sacerdotes, eles são levados ao profeta Eliseu, que o texto designa como o homem de Deus. E aqui é um contraste, porque os sacerdotes de Israel não eram homens de Deus. É por isso que esse homem de Baal-Salisa não leva os seus pães, os pães das primícias, aos sacerdotes, mas leva ao homem de Deus. Porque os sacerdotes de Israel haviam se corrompido, os pastores de Israel haviam se perdido. Então aquele homem de Baal-Salisa entendeu que o cargo, que o ofício não faz um homem. Um pastor não é feito apenas do seu ofício, é também parte do caráter, da sua função, o status que ele carrega. Mas isso, o ofício, você dar um cargo a alguém, não faz a pessoa um homem de Deus. Geralmente os cargos são dados, ou deveriam ser dados na igreja, depois que reconhecemos que aquele homem é de Deus. Os cargos apenas testificam algo do que já se sabe, algo que já se vê. Você não forma um pastor enviando ao seminário. Você informa um pastor, mas não forma um pastor lá. O seminário não vai transformar um pecador num pastor. Ele precisa ser antes um redimido. Ele precisa ser trabalhado pela graça de Deus. Ele precisa dos dons do Espírito Santo para aquele ofício. E então ele é reconhecido. E então ele terá o ofício. Mas o ofício em si não faz um homem. O cargo ou o título não faz ninguém. Tanto que o homem de Baal-Salisa percebeu que os sacerdotes, apesar do cargo e do ofício, não eram homens de Deus. Então ele levou os pães das primícias, próprios dos sacerdotes, a Eliseu. Por quê? Porque Eliseu era homem de Deus. Ser presbiteriano não significa que você vai para o céu. Ser calvinista também não significa. Veja, nós somos presbiterianos. É a nossa denominação querida. E nós somos de tradição reformada, segundo os símbolos de fé de Westminster. Mas isso não salvará ninguém. Nem a mim, nem a você. É uma bênção e um privilégio. Nós temos visto isso na carta de Paulo aos Romanos, lembra? Nos cultos da noite. Os benefícios que os judeus tinham por receberem a lei, a revelação de Deus, por deles nascer, deles vir o Cristo. Tudo isso é benefício. Mas benefício sem mudança espiritual, sem uma mudança radical no coração, não vale nada. Pelo contrário, é ainda um agravante diante de Deus de um pecador que muito tem e nada faz. Por isso, irmãos, ser presbiteriano é uma bênção. Das denominações, nós estamos aqui não é porque caímos aqui. Nós estamos aqui porque cremos que das denominações é a mais próxima da Bíblia, ainda que imperfeita, a começar pelo pastor, mas é a mais próxima. Nós cremos, por isso nós estamos aqui e não em outra. Mas isso não salva ninguém, saiba disso. O que salva é a comunhão com Cristo, é uma vida transformada pelo poder do Espírito, que é a evidência de salvação, evidência da graça. Então veja, o homem de Baal-Salisa levou os pães não aos sacerdotes, que estavam corrompidos, mas ao homem de Deus, a Eliseu. Irmãos, mas aí o texto continua, dizendo que quando Eliseu recebeu aquelas ofertas, aquele alimento ali, ele disse, deu uma ordem, dizendo, dá ao povo para que coma. Diz aí o versículo 42 no final dele. Disse Eliseu, dá ao povo para que coma. É interessante, meus irmãos, perceber que o homem de Deus compartilha aquilo com o qual ele é honrado pelo homem de Baal-Salisa, certo? Porque quando o homem de Baal-Salisa deixa de dar os pães aos sacerdotes e dá a Eliseu, ele está honrando Eliseu. Como que ele está honrando Eliseu? Ele está reconhecendo que Eliseu é o verdadeiro homem de Deus. Okay. Então ele está honrando Eliseu. Ele está honrando. Só que Eliseu compartilha disso com os profetas, os discípulos de profetas. Diz o texto, ele dá a ordem, dá ao povo para que coma, dá a esses 100 discípulos de profetas, daquilo que você me trouxe. Então Eliseu está
mostrando que não só ele pertence a Deus, mas aqueles que estão ali com ele, aqueles discípulos e profetas fiéis, também pertencem a Deus, também têm um relacionamento com Deus. Isso aqui é poderosíssimo. Meus irmãos, isso nos lembra o que está em Marcos. E eu vou ler para vocês o que está lá. O texto de Marcos diz, lá no capítulo de número 3, que Jesus estava ensinando dentro de uma casa. E aquela casa estava abarrotada, amontoada de gente. As pessoas estavam apertadas a ouvir o Senhor Jesus Cristo, de tal maneira que não dava para mais ninguém entrar, porque a casa estava totalmente cheia. E aí diz o texto então assim: nesse momento que Jesus ensinava dentro dessa casa, chegaram sua mãe Maria e seus irmãos. Jesus tinha irmãos, filhos de Maria. O primeiro filho de Maria foi Jesus, nascido dela quando virgem ainda, um milagre da encarnação de Cristo, o milagre da geração na Virgem Maria, que o Espírito Santo é que trouxe aquele ente ao ventre de Maria. Mas depois Maria teve relação com José, tanto que o Evangelho diz que José não a conheceu. A ideia de não a conheceu é não teve relação íntima sexual com ela, até que dela fosse gerado Cristo. Depois que Jesus nasceu, eles viveram como um casal normal, tendo relação íntima, como convém, como a Bíblia ordena, que o corpo do marido é da esposa e o corpo da esposa do marido, como diz Paulo. E Maria teve outros filhos, aí sim de José. Então Jesus tinha irmãos de sangue. O próprio Evangelho dá o nome dos irmãos de Jesus. Nós temos 2 irmãos de Jesus que escrevem 2 cartas no Novo Testamento. Tiago, que escreve a carta de Tiago, que leva o nome dele, era meio irmão de Jesus, era o filho de Maria. E Judas, que escreve a carta, a epístola de Judas no final, também era meio irmão de Jesus, filho de Maria. Então Maria teve uma vida normal depois de ter tido Jesus, ela teve relação normal com o marido. Então a mãe de Jesus e os seus irmãos, e aqui não é irmão de fé, porque todos que estavam ouvindo Jesus ali eram irmãos de fé. Quando o texto diz que os irmãos estavam lá de fora, então já separa os de dentro, não pode ser irmãos de fé, como geralmente a Igreja Católica Romana tenta falar, né? Aqui são irmãos da fé, não. Sua mãe e seus irmãos, tanto que Jesus vai dizer, olha o que ele vai dizer, mostrando quem é a mãe dele e quem são os irmãos verdadeiros. Olha o que ele diz, continua o texto. Muita gente estava sentada ao redor dele, e então a mãe e os seus irmãos, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamar a Jesus. Então a ideia é que Maria e os irmãos de Jesus de sangue não conseguiu entrar na casa, porque estava abarrotado de gente, e mandaram alguém avisar a Jesus que eles estavam lá fora, porque eles queriam ver Jesus. A mãe dele e os seus irmãos queriam ver Jesus. Então olha, vai lá e avisa o meu filho, Jesus, que eu estou aqui fora. É a mãe dele que mandou avisar, e os irmãos dele, então ele tem que dar aqui a preferência a nós, manda ele vir aqui, essa é a ideia. E aí então veja, então disseram a Jesus dentro da casa, olha, o enviado de Maria, o rapaz que foi chamar a Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos, e as tuas irmãs, Jesus tinha irmã também, Maria teve filhas, diz o texto, os teus irmãos e as irmãs, tuas irmãs estão lá fora à tua procura, querem te ver lá fora, disseram a Jesus. Então ele respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? Quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor dele, disse, eis minha mãe, eis meus irmãos. Portanto, todo aquele que fizer a vontade de meu Pai, esta é a minha mãe e os meus irmãos. Todo aquele que fizer a vontade do meu Pai, disse Jesus, é da minha família. Veja, lembra? Não é propriamente ser presbiteriano, nem calvinista, nem reformado. É fazer a vontade de Deus. Todo aquele que fizer a vontade de Deus, esta é a minha mãe e os meus irmãos. Meus irmãos, todo aquele que faz a vontade de Deus, o faz porque recebeu a graça de ser filho de Deus. E um filho tem a natureza do Pai. Se a graça em Cristo nos fez filhos de Deus, então nós seremos santos como Deus é.
Nós não somos santos para sermos filhos de Deus. Nós somos santos porque fomos feitos filhos de Deus. E todo filho carrega a semelhança e a imagem do Pai. Se você e eu dissemos ser de Deus, então nós compartilharemos do seu caráter, da sua santidade. Ninguém diga, sou filho de Deus, vivendo em pecado. Ninguém diga isso. Ninguém diga, sou filho de Deus, quando despreza Deus e a sua palavra e anda com prazeres do mundo. Ninguém diga, porque estará mentindo, estará se enganando. Aquele que faz a vontade de meu Pai, esta é a minha família, estes são meus irmãos, esta é a minha mãe. Jesus compartilha da bênção da filiação divina com todos aqueles que fazem a sua vontade, sendo tidos salvos para isso, para fazerem a vontade de Deus. Assim como Eliseu compartilhou os pães, Jesus compartilha a sua filiação, por assim dizer, embora singular, porque somente Ele é filho de Deus, por natureza divina, mas Ele nos faz filhos por adoção, por meio da sua obra. Então Ele compartilha os cuidados de seu Pai conosco. Agora Deus é nosso Pai, nós que fomos salvos, nós que andamos segundo a vontade de Deus. Lembre-se disso. Se você tem a sua vida sendo santificada, se você tem vencido os seus pecados, se você tem lutado contra eles, e você tem procurado a santidade, então esta é uma poderosíssima evidência de que você faz parte da família de Deus, e que você compartilha, como compartilhará eternamente, das bênçãos que Deus tem para os seus filhos. Não é se você é rico, não é se você é pobre, não é sobre a cor da sua pele, não é sobre a sua, em última instância, denominação, é sobre se você faz ou não a vontade de Deus. E se você faz a vontade de Deus, é porque pela graça, o Espírito de Deus tem trabalhado em você. E se você tem o Espírito de Deus, o qual tem trabalhado em você, então você clama, Abba, Pai. Porque é pelo Espírito de Deus que nós somos feitos filhos de Deus. Que ninguém se engane, que ninguém te engane. Esta é a filiação. É com esses que Deus compartilha das suas bênçãos em Cristo. É com esses que Eliseu compartilhou o pão. Mas vamos mais, irmãos. Versículo número 3, olha só, há um problema aqui levantado a princípio pelo servo de Eliseu. A gente não sabe se aqui é Geazi ou um dos discípulos de profetas, né? Porque aqui não diz o nome. Mas diz aqui o versículo 43, vamos ler juntos? Leiamos. Porém, seu servo lhe disse. Até aí, irmãos. Então, o Eliseu, o profeta, deu a ordem: dá de comer ao povo. Mas lembram-se, eram escassos os recursos. Lembram-se, vejam aí. Olha o que eram: 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Era muito pouco para 100 homens. Daí alguém se levantou, um servo de Eliseu, e disse: como hei de dar isso a 100 homens? É muito pouco. Irmãos, um teólogo disse assim, abre aspas: este homem perguntou: como podem estes poucos bolos alimentar 100 homens? Esqueceu-se, porém, este homem, disse o teólogo, de que Deus pode multiplicá-los. Assim, os homens limitam o Santo de Israel. Pensam que ele precisa de nossa quantidade. Pensam que ele depende de nossa força para fazer algo. Digo-vos, continua este teólogo, que a nossa fraqueza é uma arma melhor para Deus do que a nossa força. A nossa fraqueza é uma arma, graça, melhor para Deus do que a nossa suposta força. Não é isso que Paulo diz? Olha o que Paulo diz. Lembra-se do espinho na carne? 3 vezes pediu ao Senhor que retirasse o espinho da carne. Aí Paulo diz: então Deus me disse, respondeu a minha oração dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí Paulo continua, veja agora: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas,
nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer, orgulho nas minhas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Na verdade, meus irmãos, só cremos que a graça de Deus é suficiente quando reconhecemos a nossa própria insuficiência. Para que você e eu reconheçamos que a graça de Deus é suficiente, primeiro eu e você temos que reconhecer a nossa insuficiência. Para muitos de nós, isso representa um grande obstáculo, certo? Reconhecer insuficiência, reconhecer miséria não é uma coisa fácil. Você reconhecer que você não pode nada, não é uma coisa natural a carne pecaminosa. Somos pessoas, irmãos, que idolatram o homem, diz um teólogo, entre aspas, o homem que se faz sozinho. Nós gostamos da narrativa do homem que se faz sozinho. Você já viu as pessoas falando no contexto de que eles receberam ou receberam algum benefício ou conquistaram algo? Você já viu o testemunho dos homens como geralmente, ordinariamente é algo assim: olha, eu sofri muito para chegar até aqui. Você não sabe o que eu passei. Olha, eu não tinha nada quando eu comecei. Olha, ninguém acreditava em mim. Não é assim? Não é assim? Nós idolatramos a nossa suposta força e queremos confiar em nós mesmos. Veja agora, veja, meus irmãos queridos, Ieda, Felipe, Nathalie, Lismar, Vitor, Endrica, veja, Valéria, não podemos receber a suficiência da graça de Deus até que reconheçamos nossa própria insuficiência. Você não receberá da parte de Deus a suficiência da graça dele, se antes você não reconhecer a sua miséria. Se você, meu irmão ou minha irmã, acha que é alguém que pode muito, que é alguém muito bom, que é alguém que faz muito, você e eu não temos, se acharmos assim, não temos parte com a graça que basta de Deus. Deus dá a sua graça aos que se reconhecem como são miseráveis. Spurgeon, abre aspas, olha o que ele diz: grandes tribulações revelam a grande força de Deus. Se você nunca sente conflitos internos e profunda tristeza da alma, você não conhece muito sobre o poder sustentador de Deus. Mas se você desce até as profundezas da angústia da alma, até que o abismo ameace fechar a boca sobre você, e então o Senhor cavalga em um querubim voa. Sim, o Senhor cavalga nas asas do vento e liberta a sua alma, e o arrebata para o terceiro céu de deleite. E então, e só então você percebe a majestade da graça divina. Continua explodindo. Deve haver a fraqueza do homem sentida, reconhecida e lamentada, ou então a força do Filho de Deus nunca será aperfeiçoada em nós. Deve haver a fraqueza de cada um de nós, sentida, reconhecida e lamentada. Se não houver, você jamais experimentará a graça suficiente de Cristo. O servo de Eliseu diz: como é que nós podemos com tão pouco? Assim nós também devemos ir a Cristo. Senhor, eu não consigo, porque é grande a minha miséria, é grande a minha inadequação. Se nós não formos assim a Deus, nós não conheceremos o deleite de sua graça.
da sua misericórdia para com os pecadores. Você precisa se humilhar na presença de Deus. Você precisa reconhecer a sua miséria. Você precisa reconhecer que você é cego, pobre e nu. E então a graça te valerá. Só então a graça te valerá. Mas olha o que Eliseu diz ao servo que questionou aquela inadequação, aquela quantidade pequena. Versículo 43 continua. Eliseu tornou a dizer: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará, ou e sobrará. Comerão e sobrará. Tem muito pouco. Dá ao povo, porque diz o Senhor diz: eles comerão e ainda sobrará. O Senhor diz, a boca do Senhor diz, a palavra dele diz. Irmãos, veja, desta vez não há sal ou farinha. Lembra das águas amargas de Jericó? Que o profeta pegou sal e as purificou. Lembra do cozido envenenado, Isaac? E que o profeta pediu para trazer farinha e misturou e houve cura dentro do cozido. Agora não há sal nem farinha. Agora é a palavra do Senhor. Um teólogo disse que nos lembra que Jesus, lembra-se do ministério de Cristo narrado nos evangelhos? Jesus curou de várias maneiras, certo? Ele não tinha um método único. Ora ele curava com a palavra. Ele mandava a palavra e o doente era curado. Ora ele tocava na pessoa. Ora ele pegava a terra e passava. Ora ele pegava a terra e cuspia, fazia um lodo. Cada hora era uma coisa. E esse teólogo, refletindo sobre isso, disse: ainda bem que assim era, para mostrar que o poder não estava no método, porque toda hora ele era mudado. Se fosse um método eficiente, toda hora ele seria repetido. Mas o método muda, e às vezes método nenhum é usado, para mostrar que o poder está em Cristo. O poder está em Cristo. E aqui isso é mostrado. Isso é demonstrado. O poder vem de Deus. Não é de rituais, muito menos de simpatias. Por favor. O poder está em Cristo, em Deus, na palavra dele, no que ele diz. E veja o que aconteceu aí. O que aconteceu? Ó, versículo 44, início. Então o servo de Eliseu obedeceu, nos pôs diante, ou seja, pôs a comida diante dos homens. Comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Lembra? Veja que a palavra do Senhor é repetida aqui, Marcelo. Dá ao povo porque o Senhor disse. A palavra do Senhor. Depois comeram e sobrou, segundo a palavra do Senhor. O que isso quer dizer? Vamos lembrar do que aconteceu no Êxodo. Vamos lembrar lá de quando o povo saiu do Egito, libertado por Deus, e caminhava no deserto em rumo a Canaã. Olha o que diz o texto. Moisés diz assim: no final da sua vida, recordar-te-ás, disse Moisés ao povo, de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. O Senhor te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam. Agora veja o objetivo de tudo que o Senhor fez no deserto ao povo de Israel: para te dar a conhecer e entender, Israel, que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Por que Deus impediu Israel de ter uma despensa abastecida? Por que Deus permitiu que Israel passasse fome? Para que eles entendessem que é da boca de Deus que o homem vive. É do que Deus fala que nós vivemos. Não é pelo que temos, nem pelo que vemos, mas é pelo que Deus diz. É porque Ele diz que nós vivemos. Se Ele fechar a sua boca, se Ele se voltar contra nós, nós podemos ter todas as coisas deste mundo, todas as riquezas, nós pereceremos. É pelo que o Senhor diz que nós vivemos. A palavra do Senhor é vida. Deus prometeu que iria sustentar a Israel. Deus promete sustentar o seu povo. Deus pode sustentar o seu povo como bem entender. Ora, Ele o faz através de um maná misterioso.
como fizeram no deserto. Ora, ele faz com poucos pães de cevada, como nós vemos aqui, apenas 20 pães para alimentar 100 homens, e ainda sobrou ainda. Ora, ele faz hoje, por exemplo, com uma despensa bem abastecida de comida. Você chega na sua casa, você tem uma geladeira, graças a Deus, cheia, ou abastecida com o que é necessário. Mas em todo e qualquer caso, seja com o maná do céu, seja com os pães de cevada, os 20, seja com a geladeira abastecida, é Deus quem nos sustenta. É Deus que prometeu pela palavra dele. Meu irmão, o que te impede de ficar doente? O que te impede de sofrer um acidente e ficar paraplégico? O que impede? Acontece com muitos. Acontece com muitas pessoas, irmãos. O que é que te sustenta? É o teu dinheiro, é a tua saúde. Homens saudáveis caem mortos, se Deus não sustentar com a sua palavra. Devemos ver além do que apenas os pães. Devemos crer que aquilo que Deus prometeu, Ele cumprirá. Irmãos, há mais certeza naquilo que Deus diz do que naquilo que seus olhos podem perceber. Se há uma escolha a ser feita, atenção, irmãos, se há uma escolha a ser feita entre aquilo que você consegue ver e aquilo que Deus prometeu, apegue-se àquilo que Deus prometeu, mesmo que você não consiga ver. Aliás, não é isso? Nós sabemos, mas muitas vezes nós não vivemos assim, mas é isso. O justo viverá por fé. E Hebreus diz que a fé é a certeza daquilo, das coisas que se esperam, a firme convicção de fatos que se não veem. A fé é a firme convicção do que não se vê. E o justo de Deus, o meu justo do Senhor, viverá por fé. Fé na minha palavra, fé no que eu disse. E eu termino aqui. Por fim, meus irmãos, esse texto que nós vimos, aponta para alguém maior do que Eliseu. Eu imagino que todos nós aqui, quando nós vimos esse texto, esse evento, esse milagre que aconteceu, lembramos da multiplicação dos pães que o Senhor Jesus Cristo realizou, relatado nos evangelhos. Foi muito bom, né? Quando a gente lembra de poucos pães para alimentar muitos, eles comeram, ainda sobrou, a nossa mente, Sofia, vai aos evangelhos, ou pelo menos deveria ir, porque Jesus Cristo fez algo semelhante. É quase impossível, então, diante desse evento de Eliseu e dos seus 6 homens e daquele homem de Baal-Salisa que levou os poucos pães, não nos lembrarmos dos milagres do Senhor Jesus Cristo, através dos quais Ele alimentou multidões. Foram 2 as ocasiões que Jesus multiplicou os pães. Ambas as 2 narradas por Marcos. Os evangelhos falam da multiplicação, mas Marcos fala até cronologicamente de cada uma das 2. Na primeira, em Marcos 6, Jesus alimentou cerca de 1.000 homens. Só homens, eram 5.000 homens. Na segunda, ele alimentou 4.000 homens. Está em Marcos 8. Então Marcos 6, a primeira multiplicação dos pães, ele alimentou cerca de 5.000 homens. Em Marcos 8, na segunda vez que ele promove a alimentação dos homens por milagre, ele alimenta 4.000 homens. Na primeira delas, você se lembra? É também lá em João, tem narrado, que Filipe, o apóstolo, fez uma pergunta semelhante ao servo de Eliseu. Filipe perguntou assim, quando Jesus falou assim, dai-vos de comer vós mesmos, dai de comer a multidão vós mesmos, Jesus disse a Filipe. E aí Filipe respondeu, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? A mesma pergunta que o servo do profeta Eliseu perguntou. Olha, isso aqui não vai dar para tanta gente, para 100 homens, 20 pães de cevada não dá. Filipe falou, não, para Jesus, para o Senhor Jesus. Olha, o que é isso aqui que esse menino tem para essa multidão, para tanta gente? Não é sem propósito, irmãos, que o Espírito Santo, quando inspirou os homens que escreveram a Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, colocou essas semelhanças, para nos chamar a atenção e nós compararmos os textos.
de Eliseu e de Jesus. Porém, guardadas as semelhanças, né? Lembra-se, Eliseu foi o meio pelo qual Deus alimentou homens com pães, Jesus também é o Deus alimentando homens com pães. Mas guardadas essas semelhanças, até das perguntas do servo de Eliseu e de Filipe, apóstolo de Cristo e servo de Cristo, guardadas essas semelhanças, tem algumas importantes diferenças. O Senhor Jesus alimentou muito mais pessoas com muito menos recursos. Perceba? Eliseu alimentou com 20 pães de cevada 100 homens. Jesus alimentou com poucos pães 5 pães, 1/4. Uma multidão, 5.000 homens. Jesus faz mais com menos. Está comparando Jesus com Eliseu? Quem é maior? Jesus faz mais ou menos? As sobras dos milagres de Jesus podem ser estimadas como muito maiores do que de Eliseu, porque aqui no texto de Eliseu diz que sobraram, comeram e sobraram, mas não diz quando. De Jesus diz. Olha o texto lá quando fala do que sobrou, quando Jesus multiplicou os pães, as 2 vezes. Lá em Marcos 6 diz assim: e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Aí Marcos 8 diz assim: e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Marcos 8. 7 é número de perfeição na literatura judaica, e 12 é número de igreja. Jesus é o sustento perfeito para o seu povo. 12, 7. 12 cestos. 12 são as tribos de Israel do Antigo Testamento, todo o povo de Deus. Jesus sustenta todo o seu povo, Ele é suficiente para todo o seu povo. 7, Ele é perfeitamente suficiente. Nós não precisamos de mais nada. A minha graça te basta. Você não precisa de mais nada, a não ser de Cristo. Irmãos, é possível que quando os homens viram os milagres de Jesus, se lembraram do que Eliseu fez. É bem possível, porque os judeus conheciam a Bíblia, o Antigo Testamento, a lei dos profetas. Quando Jesus multiplicou os pães, você acha que ninguém lembrou de Eliseu? Se nós estamos lembrando aqui, imagina o povo de lá, a tradição dos judeus, a lei dos profetas. Alguém fez algo parecido. Eliseu, um homem de Deus também, mas esse faz mais com menos. Eliseu com 20 pães alimentou 100 homens. Este com 5 pães alimentou 5.000 homens, depois 4.000 homens. Esse é maior do que Eliseu. Eis aqui quem é maior do que Eliseu. Cristo pode fazer infinitamente mais. Agora eu termino. A pergunta para terminar é: o que fazer diante dessa verdade? Que Cristo pode fazer infinitamente mais. Mesmo que nós sejamos inadequados, fracos, miseráveis, Ele pode fazer infinitamente mais. Então, diante dessa verdade, o que fazer então? O que eu e você temos que fazer? Irmãos, devemos ir ao Senhor com a nossa incapacidade, a nossa inadequação, a nossa insuficiência, ir a Ele e, como Paulo, confessarmos diante dele: Senhor, quem porém é suficiente para essas coisas? Lembra do que Paulo diz sobre o ministério cristão? O ministério dele apostólico: quem é suficiente para realizar essa obra? Eu não sou. Paulo diz: eu não sou suficiente. Ninguém é suficiente para as tarefas, o que Deus coloca como desafios. Ninguém é, nenhum de nós, eu e vocês, irmãos, ninguém é. Mas nós devemos ir a Deus confessando isso. Nossos desafios, irmãos, são imensuravelmente maiores do que nós. Pense comigo: como respeitar e auxiliar o meu marido insensível? Deus ordenou que eu respeite o meu marido, mas o meu marido é um grosseiro, é um homem insensível. Eu não sou suficiente para isso, eu não consigo. Eu tenho mais raiva dele do que respeito. Como criar meu filho rebelde? Meu filho não me ouve mais. Ele não me ouve mais, Senhor. Não adianta o que eu falo, Senhor. Ele não me ouve mais. Ele não me ouve mais. Eu sou insuficiente, Senhor. São poucos os pães para alimentar essa multidão. É fraqueza demais para o que eu tenho que fazer.
Como me manter puro em uma sociedade tão sexualizada? Como me manter puro, Senhor? Eu não consigo, Senhor, eu não consigo. Eu entro no computador, Senhor, eu sou tentado nas redes sociais, oh, Senhor, como eu não posso, eu não consigo, eu não tenho mais força, Senhor, eu não tenho mais força. Olha para mim, Senhor, olha para mim, venha o meu socorro. Como ser um cristão num lar de descrente? Senhor, eu quero ser santo, minha família não ajuda, Senhor. A minha família não me ajuda. Eu não tenho mais força. Eu não consigo mais. Como ser mais santo quando eu me vejo ainda tão pecador? Como Deus pode realizar a sua obra com tanta coisa contra e com tão poucos recursos e com tanta miséria nossa? Veja, isso que Deus está nos falando aqui, Ele pode fazer infinitamente mais, quando nós ouvimos para Ele e confiamos no seu poder. Não há motivo, irmãos, para desespero ou desânimo. Temos Cristo, e isso basta, porque temos todo o socorro necessário para esta vida, e muito mais para a vida vindoura no Filho de Deus. Afinal, Ele é o pão da vida. Em comunhão com Cristo, somos por Ele mesmo renovados, sustentados e fortalecidos. Ele é a nossa vida, Ele é a nossa força, Ele é a nossa justiça. Quanto mais olho para Ele, mais sou fortalecido nele, mais o seu Espírito me sustenta. Quando eu olho mais para Cristo e menos para mim, quando eu olho mais para Cristo e menos para o que está ao redor de mim, mais eu sou sustentado, mais minhas forças se renovam. Quando eu olho mais para Cristo. Eu termino com as palavras do Senhor Jesus. E eu oro para que você as ouça. Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Tudo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade própria, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deste. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vier a mim e crer em mim tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Jesus está dizendo para você nesta manhã, se você tem ouvidos para ouvir, eu espero que você tenha. Eu sou o pão. Eu sou a sua provisão, na sua incapacidade e na sua inadequação. Eu sou o seu sustento. Eu sou a sua vida. Vamos orar, irmãos. Deus Santo e bendito, Pai de nosso Salvador, nós reconhecemos nesta manhã no dia do Senhor a nossa incapacidade, a nossa miséria total. Os nossos pecados são mais fortes, ó Deus. O nosso velho homem tem um poder, ó Deus, se levanta com seus impulsos carnais terrivelmente, ó Deus. Pai, tudo que está ao nosso redor parece ir contra nós, e dentro de nós há o velho homem, ó Deus. Ó Pai, há muitos poucos recursos, ó Deus, há muita fraqueza, há muita miséria em nós e ao nosso redor. Nós não conseguiremos sem o Senhor. Venha ao nosso socorro, sustenta-nos com o pão de Cristo, ou a Cristo vivo. Sustenta-nos, dá-nos mais de Cristo, ó Pai, dá-nos mais de Cristo, e nós viveremos, aconteça o que acontecer, haja poucos recursos,
nós viveremos, porque Cristo é tudo. Cristo é tudo. Dá-nos mais de Cristo. Conforma-nos à sua imagem e semelhança, ó Pai bendito. Que Ele seja o nosso pão, o nosso sustento, o nosso tesouro maior, a nossa vida, a nossa justiça, a nossa paz, nosso auxílio, fortaleza. Cristo seja tudo. Tudo em nós, ó Deus. Tudo na igreja e finalmente tudo em toda a criação do Senhor. Assim abençoa-nos em Cristo, sustenta-nos com o pão da vida. Olha para a nossa inadequação, incapacidade, miséria. Socorre-nos em Cristo, nós te pedimos. Em nome de Jesus, com perdão dos pecados. Amém.